Eu não sei se já te contaram isso, mas é possível você ganhar massa muscular mesmo treinando 2, 3 ou 4 vezes por semana. Você não precisa treinar 5, 6. Eu já vi gente que treina 7 vezes e mesmo assim tem dificuldade. Mas é claro, não é só você treinar menos, tem algumas considerações que você precisa aplicar no seu treino e você pode ganhar massa muscular treinando 3 vezes por semana, igual a algum aluno que treina 5 ou 6 vezes por semana. Eu vou te explicar exatamente como que você pode fazer isso. Isso se aplica para qualquer tipo de aluno, homem, mulher, mais velho, mais novo, não importa a sua idade, não importa nada seu gênero. Então, simplesmente você vai aplicar isso daqui. Se você tem poucos dias para treinar, saiba que você pode ganhar a mesma quantidade de massa muscular de quem treina mais dias, beleza? Então a gente vai começar aqui com as especificações. Vamos lá, gente, olha só. A primeira coisa que vocês precisam saber, não sei se já te contaram isso, mas dependendo do seu nível de treinamento, se você é iniciante, intermediário ou avançado, existe uma quantidade de séries que você precisa fazer dentro aí do seu nível de treinamento. Por exemplo, se o iniciante faz uma quantidade de séries de um aluno avançado, ele não vai ter resultado. Por quê? Porque é uma quantidade muito grande e o aluno iniciante ainda não tem capacidade de se recuperar de um treino com muito exercício, com muitas séries. Então ele vai ter mais dificuldade para ganhar massa muscular. Se um aluno avançado que treina e faz poucas séries por grupo muscular, mesmo treinando há muito tempo, ele também vai ter dificuldade porque ele precisa de mais séries para conseguir desenvolver massa muscular. E isso aí se aplica também para um aluno intermediário. Então, gente, olha só, a primeira coisa que a gente precisa saber. A gente tem 3 níveis de alunos, tá? Tem o iniciante, vou colocar aqui, ó, iniciante, vou abreviar, tá? Tem o intermediário, vou colocar o inter, e tem o avançado. Como é que eu sei qual nível eu sou, Rafael? Avançado. Primeiro é o seguinte, gente, para você se encaixar em algum desses níveis, vocês precisam saber que você precisa estar treinando frequentemente. Por exemplo, se você treina há 6 meses, a gente pode te considerar um aluno intermediário. Mas se dentro desses 6 meses você parou um mês ou 2 meses, então você é um aluno iniciante, saiba disso. Você só é considerado um aluno intermediário ou avançado quando você está treinando a tempo suficiente, que eu já vou falar para vocês, sem pausa, tá? Não dá para você falar que treina há um ano, que seria um aluno avançado, só que dentro desse um ano você parou 2, 3, às vezes 4 meses. Então você ainda é um aluno intermediário ou até mesmo iniciante, dependendo de como foi essas pausas, tá? Então, ó, aluno iniciante, aluno que está treinando há pelo menos de 2. Nossa, saiu errado isso aqui, hein? 2 a 3. 2 a 3 meses você é um aluno iniciante ainda, tá? Isso sem nenhuma pausa durante esses meses, tá, gente? Tem que ser 2 a 3 meses direto. Aluno intermediário, de 4 até 7, 8 meses. 7 a 8. De 4 a 8 meses. Vamos colocar assim, ó, de 4 a 8 meses. E um aluno avançado, de 8 a 12 para frente, né? Um ano para mais. Então, se você tem de 3 a 4 meses de treino sem pausa, você é um aluno iniciante. Se você continuou treinando, tá lá de 4 até 8 meses, você é um aluno intermediário. Se você tem de 8 a 12 meses, a um ano ou mais de um ano, sem pausa, você é uma aluna ou aluno avançado, tá? Só pegar o apagador aqui. Anotaram isso aí? Então, grava isso, hein? Grava isso aqui. Então, para você saber qual que é o seu nível de treinamento, porque dependendo disso aqui, as quantidades vão mudar, tá bom? Então, para o aluno iniciante, o que ele precisa fazer para ganhar massa? Gente, primeiro eu estou explicando o conceito, para depois falar como que você faz para ganhar massa muscular treinando menos, tá? Mas vocês precisam saber disso daqui, senão vai ficar tudo confuso. Então, presta atenção. Então, aluno iniciante, você tem que fazer por semana, na semana inteira, tá? De 12 a 16. 12 a 16 séries por grupo muscular, tudo abreviado. 12 a 16 séries por grupo muscular para você conseguir ganhar massa muscular. Como é que é isso, Rafael? Vou dar um exemplo, ó. Vamos pegar aqui esse exemplo de 12.
Vamos supor que você vai treinar quadríceps. Então, na semana inteira, somando todas as vezes que você fizer alguma coisa de quadríceps, o total tem que dar 12 séries somados, tá? Por exemplo, segunda-feira você foi treinar perna e aí você fez agachamento livre e cadeira extensora. 2 exercícios. Você é iniciante, tá? Não precisa mais que isso. Fez 2 exercícios, 3 séries de agachamento, 3 séries de cadeira extensora. Então, 3 mais 3, 6. Então, na segunda-feira, você fez 6 séries na segunda. 6. Aí, lá na quinta, você foi fazer de novo quadríceps. Você fez outros exercícios, mas não importa qual exercício, mas você fez 2 de quadríceps, você fez mais 3 séries de um, mais 3 séries de outro. Então, lá na quinta-feira, você fez mais 6 séries. Então, somando segunda e quinta, deu 12 séries na semana, certo? Então, você precisa contar número de séries por grupo muscular, beleza? Então, é isso, ó. Muito simples. Então, o iniciante, para ele conseguir ganhar e continuar ganhando massa muscular, por grupo muscular, então, quadríceps, glúteo, posterior, abdômen, enfim, por grupo muscular, ele precisa fazer de 12 a 16 séries na semana, tá bom? Então, ok, feito. O intermediário vai precisar fazer de 16 a 20 séries por semana por grupo muscular. Então, mesmo exemplo que eu dei do quadríceps, em vez de 12, ele vai ter que fazer 16 ou até 20, tá? Você pode ir progredindo nisso. E o avançado vai poder fazer de 20 a 24 séries por grupo muscular na semana. Como é que seria o avançado 24 séries, Rafael? Você faria, por exemplo, 2 treinos de quadríceps, cada treino com 12 séries cada um. Por exemplo, agachamento livre, leg press, cadeira extensora e afundo. Tenho 4 exercícios, 3, 6, 9 e 12. Fiz 12 séries em um treino, aí no outro dia, quarta ou quinta-feira eu repito, faço mais 12, somei 24 séries na semana, certo? Simples isso aqui, tá, gente? Então, espero que vocês tenham anotado aí. Se não anotou, volta o vídeo, que eu não vou repetir para não ficar muito longo também, tá? Para vocês conseguirem entender. Então, Rafael, dito isso, agora que vocês já sabem o nível de treinamento de vocês, agora que vocês já sabem a quantidade de séries que cada nível, mais ou menos, tá? Isso aqui é uma média, tá, gente? Que cada nível precisa fazer. Aí eu vou explicar como que você faz para ganhar massa, mesmo treinando pouco. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que treina 3 vezes por semana, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Eu dei o exemplo agora de um aluno avançado que faria 24 séries dividido em 2 dias, tá? Ou poderia ser até em 3 dias. Então pensa aqui agora que você tem apenas 3 dias por semana para conseguir dividir aquelas 24 séries. O que acontece? Qual que é a diferença de alguém que treina 3 e alguém que treina 5? Isso aqui é muito importante, gente, porque os alunos não têm resultado exatamente porque não sabem essa diferença de quantidade de dias que cada um treina. Então, por exemplo, se você treina 5, 6 dias por semana, o que isso quer dizer? O que isso influencia no seu treino? Isso influencia que cada treino que você fizer não vai precisar ter muitos exercícios e muitas séries. Por quê? Porque como você treina 6 dias, você consegue dividir isso melhor ao longo da semana. Qual que é a diferença para quem treina menos dias? A diferença é que quem treina menos dias vai ter que ter mais exercícios e mais séries por treino na semana. Então, olha só, um aluno que treina 3 e um aluno que treina 6 vezes, eles podem não, e eles vão, porque isso já é comprovado. Eles podem e vão ter o mesmo resultado se o cara que treina 3 fizer a mesma quantidade em 3 dias do que o cara que treina 6 que faz isso em 6 dias, entendeu? Por exemplo, ó, vamos supor que o cara que treina 6 dias, ele faz 3 treinos de perna, o cara ou a mulher, tá? Ela faz 3 treinos de perna
e ela é uma aluna avançada e precisa fazer 24 séries de quadríceps na semana. Em vez dela dividir em 2 dias, igual eu dei o exemplo, por exemplo, ela poderia fazer. Vamos aqui para ficar mais simples de entender, tá? Aluno avançado, precisa fazer 24 séries, um exemplo, tá, gente? De quadríceps na semana. Pá. Se o aluno treinasse 6 dias na semana, ele poderia dividir isso em 3 treinos. Então, como ele poderia fazer? Poderia fazer 6 séries na segunda. Lembra que eu dei o exemplo de 12? Então, ao invés de fazer 12 num dia só, que ficaria bem desgastante, ele poderia fazer 6 numa intensidade muito maior, porque tem menos exercício, tá? Então, ele poderia fazer 6 na segunda, 6 na quarta, 6 não, 8, vai. 8 na segunda, 8 na quarta, isso 8 séries, tá, gente? O que seria 8 séries? 2 exercícios com 4 séries cada um. 8, 8, 16, falta mais 8, né? 24, 8, 8, 16, 24. E 8 na sexta. Então ele poderia fazer 8 séries em cada dia. Isso aqui é um aluno que treinaria 6 vezes na semana, tá? Isso aqui, então ele treinaria a perna na segunda, quarta e sexta. E aí ele dividiria essas 24 séries em 3 dias, ao invés de apenas 2. Aqui eu estou dando um exemplo só de perna, tá? Mas, por exemplo, se o aluno que treina 3 vezes, aqui na quinta-feira, ele teria que colocar um treino de superior, né? Então, vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa que treina 3 vezes. Porque se for só perna, não dá, né, gente? Tem que treinar superior também. Então, uma aluna que treina 3 vezes, só que, né, aqui na quarta-feira, vamos dizer que ela tenha que fazer um treino de superior. Ao invés de dividir 3 dias, como o aluno que treina 6, 8 dias cada um, ela vai fazer essas 24 séries em 2 dias. Então ela vai fazer 12 séries na segunda e mais 12 séries lá na sexta, o que somou também 24. É bem complexo, gente, mas eu vou tentar deixar bem claro agora para vocês. Independente da quantidade de dias que você treine, se você treina 6 ou se você treina 3, para quem treina mais, vai poder fazer menos exercícios e menos séries em cada treino, porque ele vai repetir mais vezes o mesmo treino na semana. E quem treina menos vai precisar fazer mais séries em cada treino para poder compensar os dias que ele não vai na semana, certo? Então esse aqui é um exemplo muito simples. Um aluno que treina 6 vezes, ele poderia dividir essas 24 em 3 dias de 8 séries cada dia, certo? E um aluno que treina 3 vezes, como ele tem que dividir os outros grupos musculares, em vez de ele dividir o de perna em 3, ele dividiria o de perna em 2, na segunda e na sexta. Aí aqui poderia ter alguns exercícios de superior, na segunda, na quarta e na sexta, aí depende do objetivo, né? Eu estou dando um exemplo mais de perna, porque tem mais grupo muscular, né? Então fica mais fácil de vocês entenderem. Então, gente, para quem treina menos dias na semana, o que você precisa fazer para conseguir ganhar a mesma quantidade de massa muscular de quem treina mais vezes na semana? Você vai precisar aumentar a quantidade de séries por grupo muscular, tá? Não é a quantidade de exercício, gente, é a quantidade de séries. Se você faz, sei lá, 3 séries, 10 séries de quadríceps na segunda, você teria que aumentar pelo menos umas 2, fazer 12, 14. Aí você precisa avaliar se você está tendo resultado. Se o treino que você está fazendo hoje, na quantidade que você faz, não está dando resultado, isso para você, né? Esse é o título da aula, para você que treina menos vezes na semana. Então você precisa aumentar a quantidade de séries por grupo muscular. Então agora que você já sabe a quantidade de séries que cada nível de treinamento precisa fazer, você só vai agora adaptar isso para a sua realidade, tá? Então eu vou finalizar aqui mostrando mais uma vez para vocês, ó, o iniciante, o intermediário e o avançado. Avançado. Iniciante, de 12 a 16. Intermediário, de 16 a 20. Avançado, de 20 a 24. Então, isso daqui é a quantidade de séries
que cada nível precisa fazer na semana para ganhar massa muscular. Iniciante, de 2 a 3 meses de treino sem pausa. Intermediário, de 4 a 8 meses. Avançado, de 8 a 12. Então, se você se encaixa no avançado, você tem que somar lá, né? Então, na semana, você precisa somar de 20 a 24 séries para cada grupo muscular. Se você é intermediário, se você se encaixa aqui, você precisa fazer de 16 a 20 séries por grupo muscular na semana para conseguir ganhar massa muscular. E se você é iniciante, você precisa fazer de 12 a 16 séries por grupo muscular na semana. Gente, eu acho que eu consegui explicar de uma forma simples. É um bocado de número, mas simplesmente você precisa somar quantos exercícios tem para cada grupo muscular e precisa se encaixar nessa quantidade aqui de cada nível de treinamento. Então, resumindo, se você treina mais vezes na semana, você não precisa fazer tantos exercícios, tantas séries em cada treino, porque isso às vezes pode até te prejudicar no ganho de massa muscular. E se você treina menos vezes na semana, para você conseguir ganhar massa igual quem treina mais vezes, você simplesmente precisa ajustar a quantidade de séries por grupo muscular que você faz. Se tiver muito abaixo aqui, dentro do nível que você está, é só você aumentar uma ou duas séries e aí você vai vendo se você está conseguindo melhorar. Se mesmo aumentando você viu que não melhorou tanto, aumenta mais um pouco e vai ajustando até você conseguir ver melhores resultados, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder para você. Não se esquece de se inscrever e ativa o sininho para receber todos os vídeos que saem aqui no meu canal. Até o próximo vídeo.